Bom dia, tudo bem com vocês, meus amigos? Eu, Ana Heloísa, estudante de Medicina Veterinária, estou aqui hoje para apresentar para vocês o podcast da disciplina de Sociologia. O tema escolhido foi cultura surda e preconceito social. Como antigamente as pessoas viam e até hoje veem no mundo todo os surdos. Como os surdos vivem em sociedade diante qual a visão que os ouvintes têm, né? De saber como os surdos estudam, como os surdos trabalham, se eles têm momento de lazer, como eles andam na rua, né? Mas o que muitos ouvintes pensam é que a comunidade surda é incapaz, é burra. Eles duvidam da capacidade do surdo. Falta mais a questão da inclusão. Porém, a sociedade, ela precisa aceitar que os surdos têm os direitos, têm identidade própria. Falta mais acessibilidade, falta a inclusão. Por exemplo, em jornais, entrevistas, os surdos olham e falta a acessibilidade, porque muitos dão opinião, falam de direitos e responsabilidades, mas observem essa imagem, por exemplo. O que vocês conseguem entender dessa imagem? Os surdos têm direitos também, mas a sociedade ouvinte ainda pensa que ainda precisa muito aprender sobre a cultura surda, né? Tem muito preconceito, pensamentos errados sobre como os surdos trabalham, estudam, mas a dificuldade maior na questão do surdo é a comunicação, a falta de as pessoas entenderem a compreensão, a diferença do português e da Libras, a aprendizagem da Libras desde pequeno. A dificuldade de comunicação muitas vezes decorre da falta de alfabetização no português e o uso da Libras. Resultam em isolamento social e privação educativas e sociocultural. Mas na história do surdo a gente teve um momento marcante, importantíssimo, para que todos saibam o que aconteceu. Precisa ler um pouco da história do surdo. Foi feito em forma de história de quadrinho para entender melhor o que aconteceu no Congresso de Milão. Nesse quadrinho, publicado no ano de 2018, ele fala sobre a proibição da língua de sinais mundialmente e a identidade dos surdos por todo o mundo, principalmente na França. Então, um surdo mostrou que na história há muito tempo, anos de 1880, 1986 mais ou menos, toda a comunidade surda sofreu por falta de acessibilidade, falta de inclusão, falta da questão da identidade surda. Por quê? Porque também esse sofrimento
as pessoas tinham preconceito, né, contra o surdo, apontavam. Os surdos sofriam esses estigmas pela falta de uso da língua de sinais, a questão linguística. Foi proibido o uso da língua de sinais e isso caracteriza o ouvintismo porque obrigava o surdo a falar. Ou também o audismo. Também chama-se de audismo, né? A proibição da língua de sinais mundialmente que violam contra a surdez, quanto sofrimento e a falta de acessibilidade. Eles eram obrigados a aprender a falar. Mas o que deixa e surpreendeu todo mundo é incrivelmente que as pessoas surdas conseguem enfrentar muito até o Congresso de Milão acabar e criou a Associação de Surdos, fazendo com que a comunidade surda, por exemplo, né, de todo o mundo, iniciando um novo momento na história do surdo, com a lei, né, de 10.436 de 2002, e também com a liberdade do uso da língua de sinais. Aqui no Brasil também os surdos sofreram com a proibição da língua de sinais. Mas, lá no início, por volta de 30 anos depois que a Libras voltou a ser utilizada para o ensino, foi aprovada no Brasil a Lei 10.436 do ano de 2002. Foi autorizado o uso e o ensino da língua de sinais por todos os surdos no Brasil, tanto no trabalho, nas universidades, escolas, na sociedade em geral. Vocês percebem o quanto é importante a gente saber um pouco da história do surdo, da luta, da vivência, que é importante ter intérprete para que haja acessibilidade para os surdos, inclusão. Falta um pouco mais de empatia e compreensão com a luta dos surdos. Porém, precisam acreditar que os surdos são inteligentes, que os surdos podem estudar, fazer de tudo. Precisam acabar com esse preconceito que a sociedade tem contra os surdos. Bom, vocês viram, né? Precisa entender esses detalhes linguísticos do pensamento da pessoa surda, né? Precisa perceber que essa empatia, essa questão cultural dos surdos são importantes para as crenças, valores, né? Tradição no mundo inteiro. Vocês percebem a importância da comunicação, de entender as pessoas surdas, né? E fazer com que as pessoas ouvintes percebam que a tradução, a interpretação e a questão dos direitos dos surdos são importantes, certo? Muito obrigada. Tchau, tchau.